Adrian confidencia a Inácio que está apaixonado por Graziella e que vai ficar na fazenda para disputar o amor dela. Esmeralda questiona Dominga sobre quem nasceu primeiro, ela ou José Armando. Dominga esclarece que foi ele, contando que uma forte tempestade impediu a família abastada de buscar um médico. Ela relata que depois de ajudar no parto de uma mulher que infelizmente não resistiu, recebeu um chamado urgente da Casa Grande e correu para atender. Esmeralda nota incoerências no relato e confronta a parteira, que mente dizendo ter apenas se confundido. Afirma que Esmeralda nasceu antes e horas depois veio ao mundo o bebê da família Penha Real. Surpresa com a coincidência, Esmeralda observa como Dominga se tornou fundamental nos dois partos. Dominga comenta que os Penha Real lhe devem muito e que nem mesmo Rodolfo imagina a extensão disso. Esmeralda acrescenta que José Armando diz sentir que os dois têm uma ligação especial. Adrian confessa a Inácio que não teme se arriscar por Graziella e admite jamais ter estado tão próximo de uma mulher distinta, bela e delicada como ela, afirmando que até daria a própria vida por Graziella. Inácio adverte de que talvez tal sentimento exista apenas da parte dele, lembrando que Graziella pode estar apenas encantada por um instante e depois seguir seu caminho. No quarto de Graziella, a família comemora seu aniversário com um bolo. Logo depois, escutam Adrian cantando e tocando violão no pátio. Branca observa que Adrian canta com grande emoção e Graziella sorri. Deitada, Esmeralda lamenta não ter nascido em uma família rica, acreditando que apenas assim poderia ser amada por alguém como José Armando. José Armando vai para a área externa e comenta que gostaria de ter voz para cantar como Adrian. Adrian responde que assim seria demais e pergunta por Graziella. José Armando diz que ela está melhor e que tomou os remédios. Ele aproveita para agradecer a Adrian pelo apoio e pergunta se é verdade que ele não pretende mais partir. Adrian confirma que permanece e José Armando revela que todos retornarão para a capital depois do rodeio. Com um tom triste, José Armando pergunta a Adrian se ele sabe o que é fugir daquilo que se ama e Adrian responde que sim. José Armando admite que está fugindo. Esmeralda caminha pelo campo tentando se convencer de que não deve ir à gruta. Florzinha aparece procurando por ela, animada, contando que o irmão desistiu de deixar o lugar, o que a enche de alegria. Ela pergunta se Esmeralda vai à gruta, mas a jovem estranha a curiosidade. Florzinha diz que foi apenas uma dúvida, já que Esmeralda gosta de conversar com a água do rio. Esmeralda afirma que hoje não vai. Enquanto isso, José Armando pondera que prefere se afastar de Esmeralda a lidar com as possíveis consequências de continuar um envolvimento tão delicado. Branca avisa José Armando que Graziella acordou bem melhor e pergunta se ele já passou no quarto para vê-la. Ainda perdido em pensamentos sobre Esmeralda, José Armando responde que não pretende ir vê-la. Branca percebe que ele está totalmente distraído. Ela comenta que Graziella em breve poderá voltar a caminhar normalmente e insiste para que ele vá vê-la, mas José Armando decide sair dizendo que precisa resolver algo importante. Na cabana, Dominga se surpreende com a entrada brusca de Lúcio, que quer saber imediatamente onde Esmeralda está. Ela explica que a jovem costuma passear pelas montanhas ou pela gruta e diz que não tem como controlá-la, pois sempre foi independente. Irritado, Lúcio afirma que Esmeralda deve permanecer longe da família Penha Real e revela que já conheceu José Armando. Dominga reforça que não pode vigiar Esmeralda o tempo inteiro. Lúcio então declara que ele mesmo fará isso. Florzinha comenta com Esmeralda que Firmino teme vê-la sofrer por José Armando e torce para que a família Penha Real volte para a capital, acreditando que assim ela e o irmão terão paz. De repente, Florzinha se assusta ao ver Lúcio se aproximando. Esmeralda pensa que seja José Armando, mas Lúcio surge e a confronta, apertando seu braço e cobrando explicações. Para proteger a amiga, Florzinha inventa que José Armando pediu para convidar Esmeralda para o rodeio. Percebendo que perdeu o controle, Lúcio tenta se justificar. Esmeralda então comenta que talvez seja melhor deixar de visitá-lo por um período, pois sente que ele anda cada vez mais agressivo. Lúcio implora perdão e suplica que ela continue indo à sua casa, dizendo que Esmeralda é seu único alívio. Ela concorda e segue com Florzinha. No caminho, Florzinha comenta que não entende como Esmeralda ainda consegue visitar um homem tão desagradável. Esmeralda explica que Lúcio só conta com ela e Joana. Florzinha diz que Joana e Malaver formam um ótimo par e orienta a amiga a não voltar mais à casa dele.
Branca comenta com Graziella que José Armando saiu para resolver algo urgente e Fátima, incomodada, afirma que ele não deveria deixá-la sozinha. Graziella rebate dizendo que não se sente abandonada e reconhece que durante a recuperação acabou sendo uma companhia limitada para ele nas férias. Mesmo assim, anima-se com a ideia de voltar a cavalgar ao lado de José Armando. Branca revela que Adrian desistiu de partir, deixando Graziella surpresa. Fátima critica a falta de maturidade do rapaz, enquanto Branca se mostra contente com sua permanência e defende sua família. Fátima então encara Graziella e recorda que Adrian e os seus pertencem a uma classe social diferente. Esmeralda chega em casa e Dominga comenta que Lúcio esteve à sua procura, mas a jovem explica que o encontrou no caminho. Dominga lamenta que Lúcio não deixe a cidade e se apressa para levar ervas medicinais à esposa de Facundo, mencionando que a mulher prometeu preparar uma comida deliciosa. Esmeralda, por sua vez, hesita em seguir até a gruta. Enquanto isso, José Armando já espera no local combinado. Dionísio incentiva Adrian a se dedicar às tarefas para reconquistar a confiança de Rodolfo. Cansado de esperar, José Armando decide ir embora, mas vê Esmeralda acariciando seu cavalo e os dois finalmente se reencontram. Ambos admitem que hesitaram em comparecer. José Armando beija Esmeralda, mas ela logo se afasta, consciente de que não deveriam fazer isso. Ele confessa que tentou evitá-la, mas não consegue, e declara seu amor, afirmando que precisa dela e que já não suporta viver longe desse sentimento. Tomada pela insegurança, Esmeralda insiste que sua origem simples e sua cegueira os separam, mas José Armando garante que nada disso tem importância. Ele diz que sua vida sempre foi fácil demais e que a chegada dela fez tudo ruir e renascer ao mesmo tempo, como se uma tempestade invadisse uma tarde serena. Esmeralda pede para tocar o rosto dele para conhecê-lo melhor. José Armando faz a jovem prometer que continuarão se encontrando e ela aceita. Ele declara estar completamente encantado por ela e os dois se beijam intensamente. Dionísio pergunta a Adrian por que decidiu permanecer na fazenda e ele responde que isso não importa, afirmando estar disposto a enfrentar qualquer desafio que o trabalho exigir, orgulhoso do sobrenome Lucero. José Armando chega em casa e é recebido por Fátima, que quer saber onde ele estava. Ele responde que saiu para cavalgar pelas montanhas. Fátima avisa que Graziella está à espera dele, mas José Armando prefere tomar um banho antes. Enquanto isso, um homem suspeito observa a casa grande à distância. Fátima comenta com Rodolfo e Branca que José Armando retornou após passar a manhã inteira fora. Rodolfo diz que o filho adora galopar pelas terras da propriedade. Fátima admite que se surpreende com o interesse de José Armando pela vida no campo. Rodolfo afirma que ele puxou ao pai e Branca hesita antes de concordar. Crisanta informa Rodolfo que um homem chamado Ofélio Terraza deseja falar com ele e afirma ser um conhecido antigo. Rodolfo não se recorda, mas concorda em recebê-lo no escritório. Ofélio anuncia que veio cobrar um favor que prestou a ele. Ele relembra que salvou a vida de Rodolfo ao impedir que fosse atacado por um touro. Rodolfo recorda que lhe deu uma boa recompensa, mas Ofélio pede uma oportunidade de trabalho no rodeio. Rodolfo explica que já contratou todos os peões necessários, mas autoriza que procure Dionísio para ver se pode atribuir alguma função. Ofélio demonstra incômodo ao descobrir que Adrian está encarregado do evento por ser mais jovem, mas garante a Rodolfo que isso não será um problema. Adrian começa o dia de bom humor e Crisanta logo nota seu entusiasmo. Ele se anima ainda mais ao saber que Graziella ouviu sua música na noite anterior. Crisanta percebe o interesse de Adrian pela jovem, mas ele diz que sente culpa pelo acidente que ela sofreu. Graziella demonstra ansiedade para retomar as aulas de equitação e participar do rodeio. José Armando afirma que se ela continuar evoluindo, poderá voltar à rotina normal em 2 dias. Apesar disso, Graziella percebe que José Armando está distante, preocupado e até evitando seus beijos. Ele responde que está com dor de cabeça e se retira para descansar. Enquanto isso, Esmeralda se abre com Dominga, dizendo que José Armando a ama. Ela conta que ele declarou seus sentimentos, pediu que continuassem se encontrando e a beijou com carinho. Mesmo assim, admite que não sabe se ele realmente pensa em casamento, mas para ela o amor dele já é suficiente. Dominga aconselha a jovem a valorizar esse sentimento desde que seja verdadeiro e alerta que tudo seguirá ao rumo que o destino determinar.
Ainda assim, Esmeralda confessa sentir culpa por se envolver com um homem comprometido e admite que durante o beijo chegou a se envergonhar ao imaginar que poderia estar tirando algo que pertencia a outra mulher. Dominga tenta consolá-la, lembrando que a noiva de José Armando sempre teve tudo na vida, enquanto Esmeralda cresceu em desamparo e talvez Deus esteja apenas equilibrando o que antes foi injusto. Ela incentiva Esmeralda a buscar sua felicidade, mas recomenda que mantenha o romance em segredo, especialmente longe do Dr. Malaver. Esmeralda revela que já contou a Lúcio sobre seu amor por José Armando, mas deixou claro que não tinha qualquer esperança de ser correspondida. Dominga então faz Esmeralda jurar que a partir de agora guardará seus sentimentos em silêncio, torcendo para que esse amor permaneça oculto.